Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais este nosso encontro de constelação. É sempre muito importante contar com vocês e uma grande alegria para nós ter a presença de vocês e a participação de vocês em nossos trabalhos de constelação. Hoje nós vamos trabalhar um tema que, em geral, nos toca e mexe muito conosco. É o tema da morte e do luto que segue, o que costuma seguir a morte. Esse tema, vocês percebem que é um tema diante do qual nós, em geral, temos uma certa restrição, um certo receio. Então, eu quero colocar para vocês algumas ideias essenciais sobre esse tema da morte e do luto, como sempre, a partir da obra de pensamento de Bert Hellinger, né? Até hoje nós vamos ler um pequeno trechinho sobre ele, sobre isso, mas daqui a pouco eu faço isso. Obviamente, né? Obviamente vocês estão percebendo de que falar da morte implica em olhar para a vida. Mas da onde vem a vida? Da onde a vida chega a nós? Sim, é uma pergunta desafiadora e não esperem que eu tenha uma resposta para ela. Né? Realmente não tenho. Né? Eu sei, nós sabemos que a vida vem de longe. Da onde exatamente? Ninguém sabe. Ninguém pode dizer. Ninguém pode responder essa pergunta. Né? A vida simplesmente flui para nós. A vida simplesmente chega a nós. A bem da verdade, nós não temos a vida. É a vida que nos tem. Eu repito, a bem da verdade, nós não temos a vida. É a vida que nos tem. É a vida que nos toma a serviço, nos usa e volta, depois de um certo tempo, a nos deixar para cair de volta de lá de onde ela veio. Então, de lá onde nós viemos, de lá de onde nossa vida brotou, emergiu, é para lá que a vida retorna. Então, a vida volta, vou falar assim em termos compreensíveis, né, para o mesmo lugar de onde ela veio. Que lugar é este? Também não importa. Também não importa. A alma não tem medo desse movimento. A alma não tem medo desse movimento. Quem está em harmonia com esse movimento de vir à vida e de retornar a ela depois de um certo tempo, quem está harmonizado com a ideia de que a nossa vida é que nos tem, que é a vida que nos tem, e nos tem por um tempo que nós não sabemos quanto, e decorrido esse tempo, ela retorna para o lugar de onde veio, para quem está harmonizado com este movimento, se comporta de acordo com aquilo que apoia a vida. Mas, e vou dizer uma coisa muito séria e muito importante, jamais renuncia à vida antes da hora. Eu repito, para quem está harmonizado com o movimento da vida, que vem, nos toma e depois se retira e retorna de onde ela veio, essa pessoa que está harmonizada com este movimento jamais renuncia à vida antes da hora. E tem tantas pessoas que parecem haver renunciado à vida. Sejam pessoas
que olham, na verdade, para a morte, porque elas, na verdade, não estão mais vivendo, não estão mais a serviço da vida. Elas estão, na verdade, sobrevivendo. São como que vegetais. São como que vegetais. A tristeza as tomou tão intensamente e tão completamente que parecem esperar que a morte os toma e os leve de volta. Outras vão mais longe. Outras literalmente abreviam o seu tempo de vida, cortando a vida. É o suicídio. Sim. Quando falamos da morte, também essas questões nos vêm à mente e precisamos olhar para elas. Né? Precisamos olhar para elas. A vida é uma coisa tão maravilhosa que nos é presenteada simplesmente, porque nada, mas absolutamente nada mesmo, nós somos capazes de fazer para que ela venha. A vida nos é dada como um presente, um presente para o qual nós não fizemos nada. E a grandeza deste presente é triste quando alguém abrevia o tempo de sua duração. O tempo de duração da vida não nos pertence. Não nos pertence. A morte sempre chega no tempo certo. A morte sempre chega no tempo oportuno. Seja porque nosso tempo terminou e cumprimos a missão para a qual a vida nos destinou. E ali, gente, não importa a duração desse tempo. Não importa a duração desse tempo. A missão que nos foi confiada, a grandeza desta missão, a importância dessa missão, ela não se mede na duração do tempo de vida da qual dispomos. Pode ser os quase 91 anos que minha mãe viveu até ser levada de volta, de onde a vida dela emergiu. Mas pode ser também daquela criança que nasceu, colocada no colo da mãe e poucos minutos depois partiu. Os minutos, os breves minutos dela de vida, em comparação com os quase 91 anos de minha mãe, quem pode avaliar a grandeza da missão da criança e da minha mãe? Muitas vezes, quem parte cedo realiza uma missão mais impactante do que pessoas que viveram quase 100 anos. Quem pode dizer? Como podemos determinar? Vejam, por meio da morte, nós somos, eu falei, levados de volta de onde a vida emerge. Nós viemos do mesmo lugar para onde retornaremos. Tudo aquilo que acontece conosco em vida permanece conectado à base originária de onde emergimos e para onde retornaremos. Tudo. Nós não perdemos nada. Nós não ganhamos nada, já vou explicar. Não perdemos nada se formos muito cedo. Ou não perde nada aquele que for muito cedo, como no exemplo que eu dei para vocês há pouquinho,
daquela criança que viveu poucos minutos no colo da mãe para partir. Ela não perde nada, mas, igualmente, não ganha nada a mais quem vive os quase 100 anos, como no exemplo que eu dei para vocês. Nós estamos falando de que a vida está ligada à eternidade. A vida não tem começo e não tem fim. Então, em relação à eternidade da vida, quanto é 5 minutos daquela criança? Em comparação com os quase 91 anos da minha mãe, por exemplo. Por isso, quem parte cedo não perde nada. Quem fica muito tempo também não ganha nada, em comparação à eternidade da vida. E muitas vezes são essas situações que trazem profunda tristeza no coração das pessoas, e é compreensível. Quando alguém parte jovem, parte cedo. Parece que nós nos conformamos mais facilmente quando a pessoa parte na velhice, como minha mãe. E se entristece muito, e sofre muito quando a pessoa parte cedo. Então, quando nós olharmos, se formos capazes de olhar para a vida como a eternidade, o tempo já não conta mais. E compreender de que a vida é a mesma. De onde ela vem, aquela que eu vivo e para onde vou. É a mesma vida. Aquilo que eu vivo agora está conectado com aquilo de onde eu vim e com o lugar de onde eu retornarei. É uma só a vida. Se nós formos capazes de olhar para a vida na perspectiva da eternidade dela, nós seremos gratos. Não importa o quanto a duração da vida que alguém tenha tido a graça de viver antes de partir. O que eu quero dizer, portanto, com isso, de que o reino dos vivos e o reino dos mortos estão interpenetrados. Não estão separados, porque a vida é a mesma. A vida é a mesma. Tudo aquilo que está em vida, aqui e agora, está inacabado, está incompleto. Os mortos, ao contrário disso, estão completos. Por isso, podemos dizer que o desejo de perfeição, o nosso desejo de perfeição é, no fundo, nada mais do que um desejo de morte. Percebe? A nossa perfeição, a nossa completude, nós só realizaremos com a morte. A vida é, por definição, imperfeição, incompletude. Nós só nos completaremos na morte. A morte é o completamento de tudo aquilo que somos capazes de ser. Então, o desejo de perfeição que habita em nós, e quem dá vazão a esse desejo de perfeição como uma obsessão, na verdade, é um desejo de morte.
Porque só na morte e com a morte esta perfeição se realiza. Sério isso, né? Já pensaram? Já pensaram nesse sentido no desejo de perfeição? Não parece mais uma coisa tão bonita? Sim. A propósito disso, tem uma pequena passagem que do último livro de Hellinger, que eu gostaria de ler para vocês. Né? A passagem curtinha, o último livro ele foi publicado em dezembro de 2018, e Hellinger falece, como nós sabemos, em setembro do ano seguinte. E as últimas linhas desse livro, que é essa aqui, Meu Trabalho e minha obra, minha vida, Meu Trabalho e minha vida, bem lá no final do livro, as últimas linhas do livro, bem a finalzinho, Hellinger faz uma reflexão derradeira sobre a vida e a morte. Sobretudo sobre a morte, sobre o significado da morte. Obviamente, nos quase 93 anos que ele tinha quando escreveu essas linhas, ele estava pensando e refletindo sobre a sua própria vida e aquilo para onde esta vida, o seu significado e para onde ele está, o seu destino. A passagem é a seguinte. Nesse contexto, eu preciso colocar o contexto porque eu recorto uma passagem mais adiante. Né? Nós costumamos olhar para a morte como algo futuro, como algo que está diante de nós, está adiante de nós também, né? Como algo futuro, algo que ainda vai chegar até nós. Algo, em geral, algo que nós tememos que nos chegue. É nesse contexto, o contexto, portanto, da nossa visão costumeira de olhar para a morte como algo futuro, como algo que está diante de nós, está adiante de nós, e para a qual nós caminhamos, Hellinger escreve as seguintes linhas. Ela, a morte, não precisa chegar. Está sempre perto de mim, sem se mostrar. Eu repito a frase. A morte não precisa chegar. Ela está sempre perto de mim, sem se mostrar. A morte é uma acompanhante. Segue comigo aonde eu vou. A um braço de distância, sem me tocar. Quando me toca, quando a morte me toca, começa a passagem. Longa ou curta. Está aí na página 283 e 284, desta última obra, publicada em vida por Bert Hellinger. Bem, gente, o que eu quero comentar sobre isso? Vocês percebem a maneira amorosa que Hellinger se refere à morte? Ele está dizendo: a morte é uma parceira, a morte é minha companheira de vida, ela caminha ao meu lado sem me tocar, sem se mostrar. Porque quando a morte se mostra, a minha passagem já começou. Então, quem consegue viver tomando a morte como companheira na vida, que vai tomar de volta a minha vida quando chegar a hora, e a hora é a hora certa, não tem hora errada, eu retorno de onde a vida veio. Então, o que Hellinger
nos mostra com sua sabedoria de mais de 90 anos é a morte é uma parceira, a morte é uma companheira que anda comigo, que faz a minha jornada de vida comigo sem me tocar. E não precisa me tocar. Eu não preciso, muito menos querer tocá-la. Né? Eu não devo querer tocá-la. Eu devo deixar que a vida escolha o momento de partir para o reino dos mortos, que nada mais é do que partir de onde a minha vida veio, de onde a minha vida brotou. Eu, como que, volto para casa. Quando eu morro, eu volto para casa. De lá de onde minha vida veio, eu volto, eu retorno. Eu retorno de onde vim, eu volto para casa. Eu sou um peregrino. Aqui e agora, neste mundo, sou um peregrino. Eu não sei o dia e a hora da minha volta para casa. Mas será a hora que minha missão se completa. Eu também não sei quando minha missão se completa. Mas enquanto a vida me for dada, me for permitida, eu faço tudo o que me cabe para realizar a minha missão. Bem, a partir disso, eu quero dizer algumas breves palavras sobre o luto. O luto que sempre acompanha a morte, inevitavelmente acompanha a morte. Quando nós não nos pacificamos em vida com a morte, nós deixamos questões pendentes. Quando nós não nos pacificamos em vida com a morte, nós deixamos coisas pendentes. Nessa situação, na situação em que a morte nos toma, quando ainda não estamos pacificados com ela, e, portanto, deixamos questões pendentes, o que acontece? O que costuma se mostrar? Algumas vezes, os que ficam, como que seguram quem partiu. Ou seja, algumas vezes, aqueles que permanecem em vida não querem permitir que aquele que morreu parta, faça a sua viagem de volta para casa. E outras vezes, é também o caso de aquele que partiu, aquele que morreu, não queira partir, não queira fazer a viagem de volta para a origem, não queira voltar para casa. Por isso é tão importante que a nossa vida seja uma vida que tome a morte como parceira, como companheira de jornada, que vai nos tomar no tempo certo, para nos levar para casa, para nos levar de onde a nossa vida veio. E quando os mortos permanecem conosco, seja em qualquer das duas situações que eu comentei há pouco, seja porque aquele que está em vida não quer deixar partir aquele que morreu, seja o caso em que aquele que morreu não quer ir embora. Nas duas situações, como eu falei para vocês, as duas situações são situações nas quais a pessoa que morre deixa coisas pendentes. Isso, aliás, é mais frequente de acontecer quando é uma morte repentina. Um acidente, por exemplo, outras vezes um infarto fulminante, quando a pessoa parte assim, num instante. Em geral, são nessas situações em que acontece isso. Ou os que ficam
não querem deixar a pessoa partir, que não se conformam com a morte e querem como que segurá-la em vida. Ou também, aquele que morreu não quer partir porque morreu fulminantemente e tem tantas coisas que ele deixou em aberto. Pois bem, o luto que segue a morte é necessário. É necessário tanto para aquele que fica, quanto para aquele que parte. Para os dois, o luto é importante. O luto precisa ser vivido na dor. Eu que permaneço em vida, preciso me permitir a dor da partida de quem se foi, de quem voltou para casa. Mas tem um tempo. Tem um tempo. Quanto a esse tempo, é difícil dizer. Os antigos diziam que era um ano quando se perde um filho, quando se perde um pai, quando se perde uma mãe. Pode ser. Eles eram sábios. Então, dependendo da proximidade daquele que partiu em relação àquele que ficou, eles demarcavam um tempo de luto para essas situações. Acontece que, por vezes, tem pessoas que não saem do luto. Quem não sai do luto, na verdade, não sai do luto porque fica preso à reivindicação em relação àquele que partiu. Cobra, reivindica ainda algo de quem partiu. Como que não quer deixá-lo partir. E quando nós não deixamos alguém partir, nós o seguramos, aquele que morreu também não parte em paz, também não fica em paz. Aquele que fica no luto por tempo demais, segura o morto, prende o morto assim, e ele mesmo que ficou em vida não vive. Aquele que ficou em vida não vive, porque o seu olhar é para o morto, o seu olhar é para a morte. Então, em geral, nós encontramos um luto prolongado, excessivamente prolongado, nos casos em que alguém deve algo ao morto, em que alguém não pôde fazer o que atribuiu a si mesmo, que deveria ter feito ao morto e não fez. Quando os mortos são honrados e reconhecidos, são vistos, eles partem em paz. É isso que as constelações mostram. Nas constelações, quando é o caso de mortos que são representados no processo da constelação, o que se observa? Se observa que quando o morto é visto, é honrado e é reconhecido por quem está em vida, ele se pacifica. Ele fica pacificado no campo. Ele se deita e como que adormece. Quando este não é o caso, quando o morto não é honrado e respeitado, ou outras vezes também, quando aquele que morreu repentinamente, sem poder ter resolvido aquilo que ele sente que devia ter realizado, ele fica inquieto no campo da constelação. Você percebe que este morto se agita no campo, ele se mexe, ele se revira. Então,
Como pacifica? Quando aquele que partiu sentindo coisas pendentes e irresolvidas, quando você faz o seu representante dizer que ele partiu e que tudo está bem, que está tudo bem na sua partida. Bem, gente, nós vamos começar agora em seguida a nossa constelação, e esse tema, vocês vão percebê-lo nos movimentos que vão se seguir. Observe um pouco como se comportam os representantes, tanto daqueles que estão em vida, quanto daqueles que partiram. Observe. Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Né? Toda constelação é sempre uma coisa nova. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. Por isso, vir com a constelação com expectativa é frustração na certa. A constelação mostra o que deve ser mostrado, com o movimento autônomo de cada constelação. Nós não controlamos os movimentos. Então, observem e sintam isso que eu comentei com vocês hoje sobre a morte e sobre o luto. Está bem? Muito obrigado e já me antecipo também aos meus agradecimentos pela presença de vocês, que é tão importante para aquilo que vai acontecer agora na sequência, tenha êxito.